O Brasil está recebendo muito mais investimento do que qualquer outro país da América Latina. Se você é alguém que acredita que o Brasil está vivendo um dos melhores momentos da história, deixa seu like. Vamos acompanhar o vídeo aqui do Leonardo, vamos abrir o perfil dele também, porque está contribuindo aqui com a gente. Sigam lá. Sigam aí o perfil do cara, ele explica bastante coisa sobre economia nacional, global, na era moderna. Então vamos lá. Pessoal, um dos maiores investidores do mundo acaba de vender tudo que ele tem na Argentina para comprar aqui no Brasil. O Stanley Druckenmiller, que é um dos maiores investidores aí estrangeiros, ele anunciou nesse último relatório dele que ele está vendendo todas as ações que ele tem lá na Argentina, mais de 800 milhões de dólares, para comprar tudo aqui no Brasil. Isso faz parte de uma tendência, só para vocês terem noção, só nesse mês de fevereiro já entrou mais de 6 bilhões de reais aqui na Bolsa Brasileira, enquanto Cara, 6 bilhões de investimento externo. Bom, e esse movimento, ele não se dá somente de pessoas tirando recursos da própria América Latina, ou melhor, investimentos em outros países da América Latina, mas como a entrada de recursos de outros países, de outros continentes, tá? O Brasil tem recebido ultimamente uma grande injeção de credibilidade do mercado externo. Tem muito investidor colocando recurso aqui no Brasil. em janeiro, o saldo positivo total foi de 26,3 bilhões. Claro que isso se deve ao Brasil continuar sendo um mercado sólido para os investidores e muito lucrativo, mas claro que a gente tem que citar também o fator global e dos investidores estarem numa tendência de tirar dinheiro dos Estados Unidos devido a todas as instabilidades que o Trump vem causando lá, com todas as loucuras que ele vem falando, todas as guerras que ele vem ameaçando fazer, e Inclusive, agora, no momento desse vídeo, né, a notícia que mais se fala no mundo é de que os Estados Unidos, junto com Israel, atacaram o Irã. E uma das estratégias que o Donald Trump mais quer efetivar, mais quer realizar, é uma nova guerra mundial. Por quê? A única coisa que os Estados Unidos têm nesse momento de realmente um valor global é o seu exército, é a sua economia militar. Para que eles consigam superar a China e o crescimento de outros países em desenvolvimento no mundo, coisa que está afetando em muito a queda do preço do dólar em muitas regiões do planeta, ele só vai conseguir fazer com que os Estados Unidos se mantenham uma potência global se ele conseguir realizar uma guerra, um conflito que envolva várias nações do mundo, inclusive podendo acontecer, espero que não, uma terceira guerra mundial. Essa é a única saída, pelo menos aos olhos de Donald Trump, para manter a hegemonia e a superioridade estadunidense que eles conseguiram desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 45. procurar, portanto, novos países para investir. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que eles não estão procurando a Argentina, o país que é a inspiração máxima da extrema-direita brasileira. Falaram para vocês comprarem terreno quando o Milei se elegeu. O país que, segundo alguns influenciadores aí, tá voando, a economia tá indo super bem. Eles estão buscando o Brasil, eles estão investindo nas empresas brasileiras. Eu fico me perguntando o cara que influenciou outras pessoas a comprarem terreno na Argentina, porque a Argentina agora não vive somente uma crise política, mas uma crise econômica. E reflexo disso é, como o Leonardo está falando aqui, é a retirada de investimentos na Argentina e migrar esses mesmos investimentos para um país vizinho. E por que a economia brasileira vai indo tão bem? Porque o governo brasileiro está gastando mais do que arrecada. E antes que você diga que isso é ruim, pode até ser, obviamente, mas também pode ser bom, que é o que está acontecendo. O governo ele está investindo no próprio território com auxílios, com empréstimos para empresas se desenvolverem, e tudo isso gera emprego e capacidade de consumo da população brasileira. Então, se nós temos uma sociedade com poder aquisitivo maior, com mais possibilidade de consumo, isso vai atrair mais investidores para cá, vai atrair mais empresas do exterior para cá. Vai fazer com que o capital que está girando dentro do território cresça cada vez mais. Por mais que seja maior o gasto do que a arrecadação de impostos, os governos de qualquer nação, tá? Eles não dependem desse recurso de impostos, perdão, somente como a única fonte para fazer com que esse capital gire, para fazer com que ele mesmo tenha mais dinheiro para investir dentro do seu próprio território. Ele pode gastar muito mais porque existem outras fontes,
O Brasil empresta dinheiro para outros países. O Brasil tem empresas estatais que são capazes de aumentar os recursos financeiros da nação. Então, eles têm condição de reinvestir em outras coisas, eles têm condição de fazer investimento de risco, fazendo com que, obviamente, o gasto público seja maior do que a arrecadação. Mas lembre-se, não necessariamente isso é ruim. O Brasil queria virar a Venezuela, é o país que está recebendo bilhões e bilhões de aportes. Fica a lição: quando for investir, reflita, não se renda a ideologias. Obrigado aí pelo vídeo do Leonardo. Sigam o cara novamente, tá? Tá aqui, ó, Leonardo Copecelli, eu não sei a pronúncia, Leonardo vai discutindo, mas tá aí, sigam o perfil do cara. Bom, em um dos comentários mais interessantes foi esse aqui curtinho. É a direita indo para a esquerda. Na economia e nos investimentos não existe lado político, existe o lado individual. E esses caras se aproveitam, independente de qualquer que seja o governo, de direita, de centro, de esquerda, não importa, para que eles continuem acumulando capital. Não sei como eles têm coragem de investir dinheiro em empresas no Brasil quando temos um governo que quer quebrar as empresas. Eu vejo que os governos de esquerda, por incrível que pareça, foram uns dos que mais investiram em grandes empresas, principalmente abrindo espaço e doando terrenos para que empresas exteriores, né, empresas internacionais, se desenvolvesse aqui no Brasil, gerando assim vagas de emprego. E como eu falei, esse emprego, o cara recebe salário, e o salário significa que ele vai ter capital para fazer girar a economia, porque as pessoas precisam consumir, precisam gastar esse salário, né? Então, esses caras, eles enxergam que assim, o Lula quer quebrar o pequeno empreendedor, vai quebrar o pequeno empreendedor. Pode até ser que você quebre, e isso é possível, mas jamais grandes empresas vão quebrar, porque sempre vai ter aporte do governo, inclusive auxílio econômico, tá? Uma coisa que eu não concordo, mas acontece. Essa entrada de dinheiro não é só no Brasil, e aí realmente tá certo, mas em todos os mercados de países em desenvolvimento. Cara, eu não sei qual foi a sua leitura da fala aqui do rapaz, eu concordo com você plenamente sobre isso aqui, ok? Mas o Brasil, em exclusivo, ele tem uma segurança jurídica. Nós estamos vivendo um momento no Brasil em que existe um governo solidificado, um governo sem ameaça, um governo tranquilo, um governo que defende a perspectiva do desenvolvimento nacional. Então isso é seguro economicamente, juridicamente, socialmente, para que o investidor ele seja capaz de fazer o movimento dos seus recursos para injetar aqui no mercado nacional e acabar trazendo retorno para ele. E você está totalmente certo também, porque a desvalorização do dólar ela é visível e aí não compensa mais investir nos Estados Unidos. Inclusive, os Estados Unidos estão passando por um processo de desindustrialização. Eles estão perdendo muitas indústrias que antes eram capazes de oferecer tanto emprego quanto giro de capital, quanto recursos girando ali na economia, porque as pessoas estão consumindo cada vez mais. Só que, na verdade, nos Estados Unidos, as pessoas estão começando a consumir cada vez menos. Então, um país que era anteriormente, um grande produtor e um grande mercado consumidor, está perdendo essa potência. Por isso que os investidores estão colocando seu dinheiro em locais onde o consumo da população está cada vez maior. Esse mês eu lucrei bastante. Engraçado que mesmo vivendo de investimento de direita, mas sempre ganhei mais em governo de esquerda. É como eu falei, o governo de esquerda ele tem uma visão mais social. Então, dá auxílio e possibilidade de emprego, ou seja, para que essas pessoas tenham alguma renda, tenham algum capital para que eles sejam consumidores, aumenta o investimento externo. E se nós, que temos a condição de investir no nosso próprio país, participamos disso, é claro que a gente também vai ganhar uma coisinha. Então, os governos de esquerda, eles tendem a ser realmente melhor para os investidores. E como eu falei, investidor não tem partido. Investidor não tem ideologia. A única ideologia política, né, que ele não tem. A única ideologia que ele não tem é a ideologia dele conseguir colocar mais dinheiro no bolso. Bom, novamente, agradecendo ao vídeo do Leonardo, vão seguir ele lá. Esse é o vídeo de hoje. Se você quiser e puder, eu não vou lhe obrigar, e nem quero isso jamais, por favor, siga o canal. Beleza? Um grande abraço para vocês.